Olá, estudante! Na aula passada a gente fez a configuração aqui do Jest para rodar os testes aqui do nosso projeto e hoje a gente vai começar a testar a nossa classe, o nosso model conta bancária. Vamos lá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é apagar esse código aqui, né? Então isso não é um teste sério. Basicamente, com o Jest, você trabalha, né, com pelo menos uma função, que é a função teste, aquela que eu utilizei para fazer o nosso teste de teste, né? Porém, aqui a gente vai também utilizar uma função chamada describe, só para descrever o que é esta bateria de testes. Então vou colocar aqui describe, e essa função describe ela recebe dois parâmetros, uma string com a descrição do teste e o outro é uma função onde eu vou colocar toda a minha bateria de testes. Então aqui eu vou colocar testa as funcionalidades de uma conta bancária. Vou colocar uma vírgula e aí eu vou abrir aqui uma função e aqui dentro onde eu vou criar todos os testes necessários para garantir aí a qualidade, né, do nosso módulo. Vamos dar uma olhada lá na classe conta bancária e vamos pensar aqui no fluxo natural das coisas. Para eu poder testar qualquer coisa aqui, eu tenho que criar um objeto de conta bancária. E aí nós vimos nas aulas anteriores que quando eu crio esse objeto de conta bancária, eu posso criar um objeto passando um número e agência ou sem passar. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que garantir aqui é que ele está criando o objeto de forma correta. Vamos começar aqui pela possibilidade de eu não informar o número nem agência, e aí ele tem que criar para mim aquela conta com o número e agência default, né, padrão. Então, vamos criar esse teste. Então, aqui eu vou utilizar a função teste, é uma função que de fato efetiva um teste, e assim como a função describe, ele recebe dois parâmetros. Um é a descrição do teste e outro é a função onde você realmente programa o teste. E aí eu vou escrever esse teste da seguinte forma: deve criar uma conta bancária com número e agência padrões. Após aqui as aspas, colocar vírgula, e aí eu vou abrir aqui uma função anônima para implementar esse teste. Vou expandir as chaves. Primeira coisa que a gente tem que fazer é instanciar um objeto de conta bancária. Então eu vou colocar aqui const conta recebe new conta bancária. Aqui, ó, o meu VS Code já está sugerindo aqui a importação. É importante que você importe a classe conta bancária, senão não vai funcionar. Então vou dar enter. Aqui em cima ele importou a classe e aí eu vou passar nada para o construtor. Então é aquele caso onde eu não vou informar nem a agência nem o número. Aí é o seguinte, nesse caso espera-se que ele crie uma agência com o número 0000-0 e uma conta com o número 00000-0. Então, para testar isso, eu vou utilizar uma função chamada expect. A função expect recebe um valor a ser testado. Então, no caso, é o conta.agência, por exemplo, primeiramente. Lembra que a gente implementou o getter, né, para agência, então ele vai devolver o número da agência. Então, eu espero que esse valor seja o quê? Uma das funções mais populares de teste, de verificação, é uma função chamada toBe. Nessa aula de hoje, a gente basicamente só vai utilizar ela para verificar, mas ela não é a única função de verificação, a gente vai ver outras aí mais para frente, com exemplos mais complexos. Então, aqui eu vou colocar ponto toBe, ou seja, eu espero que o número de agência seja, e aí eu vou passar aquela string 0000-0. É aqui, de fato, onde vai acontecer o teste, a verificação. Eu vou colocar mais uma verificação aqui, por quê? Porque a descrição do teste fala, deve criar uma conta bancária com número e agência padrões. Então, testei a agência, mas eu preciso testar o número também. Então, aqui eu vou colocar ponto número, e aí no caso do número a gente tem um 0 a mais. Salvei, vou abrir aqui meu terminal, e aí, ó, ele deu um problema, né? Ele tá falando, ó, o teste falhou. E se eu olhar lá o erro, ele vai falar assim, ó, o Jest encontrou um token inesperado. Mas que token inesperado é esse? Basicamente, ele não reconheceu o import. Por quê? Porque a gente instalou o TS-Jest, mas a gente não inicializou ele. Como que a gente inicializa ele? Então, vou vir aqui, vou pressionar Ctrl+C para ele parar esse processo. Para fazer o TS-Jest começar a funcionar, a gente precisa fazer uma configuração com ele. E essa configuração é muito simples, porque basta a gente rodar um comando e aí ele já começa a funcionar. Então, eu vou executar aqui o npx. O npx ele vem junto quando você instala o Node. Vou colocar aqui ts-jest e aí eu vou passar um parâmetro chamado config::init e vou pressionar Enter. Se você olhar aqui agora no seu projeto, ele criou um arquivo chamado jestconfig.js. Aqui, basicamente, ele fez uma configuração por Jest falando, ó, que ele tem que executar esse TS-Jest por baixo dos panos. Bem, vou rodar de novo aqui o npm run test, enter, espera um pouquinho, e agora, ó, o teste passou. Então lá o meu teste testa as funcionalidades de uma conta bancária, e lá dentro tem um teste. Deve criar uma conta bancária com número e agência padrões, e tá lá. Vamos agora criar mais testes.
Agora é o seguinte, vou deixar aqui o Jest rodando, porque conforme eu for implementando aqui os testes, a partir do momento que eu salvar, ele já vai ficar verificando ali os testes que eu tenho no projeto. Então eu vou só ocultar aqui esse terminal e vamos fazer só mais um teste, que é o teste agora para ver se ele cria uma conta bancária com o número e agência que eu passar para ele. Então eu vou criar aqui teste, descrição, deve criar uma conta bancária com o número e a agência especificados. Vou criar aqui uma função anônima para implementar esse teste. E aí eu vou agora criar um objeto de conta passando aí o número e agência. Então eu vou antes criar aqui um objeto chamado número. Eu vou passar aqui uma conta 01234-5 e aqui uma agência 0123-4. E aí eu vou instanciar esse objeto conta com o número e a agência. E aí, novamente, eu vou fazer a verificação. Vou até copiar aqui esses caras. Só que aqui, obviamente, eu vou passar, né, a agência, o objeto da agência e a conta número. Salvei. Eu já vou abrir aqui o terminal e verificar se o teste passou. Então tá aqui, ó, 2 testes passaram. Se eu olhar aqui, deve criar uma conta bancária com número e agência padrões, ok. Deve criar uma conta bancária com número e agência especificados, ok. Lembra que eu passei aquele parâmetro coverage? Passando aquele parâmetro, ele vai te dar essa tabela aqui, ó. Então ele vai mostrar os arquivos de teste que você tem e ele vai te dar um percentual de cobertura de testes. O que é cobertura de teste? É o quanto do seu código, do seu projeto ali, está coberto por testes, ou seja, o quanto que está de fato sendo testado. Então ele tem aqui statements, 73%, tem esse branch, functions, linhas de código, né, coberto de teste. Aí ele te dá as linhas de código, no caso do conta bancária. Perceba que ele te deu o arquivo que está sendo testado, não é o meu arquivo de teste. E ele está dando as linhas de código que estão descobertas, né, de teste, ou seja, que não estão sendo testadas. Vamos fazer mais testes. Ah, não,